Bem, pessoal, boa noite, tá? Sou a professora Fernanda, eu vou ser a mediadora aqui do nosso debate. Esse aqui é o segundo debate que a gente está tendo. Semana passada a gente teve um à tarde, tá? Eu vou ler aqui e falar para vocês como que vão ser as regras do debate, como que ele vai ser dividido e os tempos que cada candidato vai ter para falar, se manifestar em cada bloco, tá? O nosso debate vai ser dividido em 4 blocos, tá? O primeiro bloco vai ser a apresentação dos candidatos, né? Então cada um vai falar de si, suas propostas, eles vão ter 5 minutos para falar cada um, tá? A ordem que eles vão falar será sorteada antes de começar o primeiro bloco, tá? Então, como são 2 candidatos, a gente sorteia quem vai começar e depois eles vão se alternando conforme a gente vai avançando nos blocos. O segundo bloco, né, vai ser composto de perguntas que um candidato vai fazer ao outro, tá? Então, cada candidato vai fazer 2 perguntas para o seu concorrente, tá? Vão fazer de forma alternada, tá? E aí o candidato vai ter 1 minuto para fazer a pergunta, o outro tem 3 minutos para responder, depois a gente tem réplica e tréplica de 1 minuto cada. No final desse segundo bloco, a gente vai ter um intervalo de 10 minutos. Tá? Em seguida, a gente vai para o terceiro bloco, que é a parte de perguntas do público. Tá? Essas caixas que estão aqui na frente, a gente deixou disponível na CAI na biblioteca, tá? Para alunos, professores e técnicos irem depositando as perguntas que gostariam de fazer para os candidatos. E a gente tem 3 categorias diferentes. Tem perguntas que são gerais, que servem para ambos os candidatos. E essa pergunta vai ser sorteada primeiro, então os candidatos vão responder a mesma pergunta. E aí eles vão ter 2 minutos para responder cada. Depois tem perguntas que são direcionadas a cada candidato. Tá? E aí será sorteada uma pergunta direcionada para cada candidato de cada segmento. Tá? E aí eles também terão 2 minutos cada um para responder as perguntas sorteadas. Tá? Bem, no final desse bloco, a gente tem mais um intervalo de 5 minutos, tá? E depois a gente tem o 4º e último bloco, tá? Em que os candidatos vão fazer as suas considerações finais a respeito do debate. Então, eles também vão ter 5 minutos cada um para poder falar, tá? Além disso, tá? Durante o debate, tá? É pedido que a plateia não se manifeste para não atrapalhar os candidatos no decorrer, né, de todo o debate, no transcorrer do tempo, tá? Manifestação só durante os intervalos. Durante os intervalos também vai ser permitido o acesso aos candidatos. Eles vão poder conversar com seus assessores, tá? Vão poder também conversar com qualquer outra pessoa da plateia que quiser vir falar, fazer perguntas, tá? Só nos intervalos. Durante os debates, durante as falas, não é permitida a comunicação nem com os assessores, tá? Para também não atrapalhar o andamento. Bem, na hora da leitura das perguntas, e no terceiro bloco eu também vou falar novamente, a pergunta é sorteada, tá? Mas antes de ser lida em voz alta, a pergunta é lida antes pelo mediador, porque se ela tiver algum conteúdo que seja alheio ao conteúdo do debate, pergunta pessoal, ofensiva, ou um assunto que não tenha a ver com o debate, essa pergunta é descartada, ela não é feita para os candidatos, tá? Depois, no final dos debates, eles vão ter acesso às perguntas que foram rejeitadas e as perguntas também que não foram sorteadas, tá certo? Bem, então, vamos começar. Eu vou sortear aqui, tá? O nome de cada candidato, tá? 2 folhinhas aqui dobradas. Vou sortear quem que vai começar o primeiro bloco, e aí eles vão se revezando conforme a gente, né, desenvolve o debate. Bem, o candidato sorteado é o Edgar, então o candidato Edgar vai começar falando aqui no primeiro bloco, 5 minutos para fazer sua apresentação. Bom, boa noite, gente. Tudo bem? Segunda parte, eu acho que a maioria de vocês eu consegui conversar. Algumas salas eu dei um certo azar na terça-feira passada. Vocês decidiram que não é um dia bom para vir para a escola, então eu acabei não encontrando com todos. Tá? E também os servidores, eu me comprometi desde o início a procurá-los todos, mas infelizmente, tanto a agenda nossa como a de vocês não está batendo muito bem. Até alguns eu encontro aí nas salas, outros lugares, mas sempre estão atarefados. Vamos ver se a gente consegue até antes da eleição ter uma conversa pessoal. Se não, quando vocês tiverem disponibilidade também de dar um toque, a gente sempre consegue dar um jeito de agendar alguma coisa, tá certo? Primeiro, acho que a grande maioria de vocês me conhece, sou diretor aqui desde o ano passado.
gestão 2018, a gente está fazendo um ano de eleição. Já faz um tempo que eu estou aqui no campus, desde 2011 para a criação, onde a gente passou por diversos tipos de cargos. E aí a questão, por que a minha proposta? O que a gente está tentando aproveitar? Bom, primeira parte, eu acho que a questão do meu cartão de visita atual, que eu tenho segurança de falar aqui, acho que a gente fez uma boa gestão. A gente tem números para comprovar isso, não é só uma questão de opinião. Nós saímos, na verdade, de 400 alunos para 700, a gente saiu de 37 docentes para 62, aumentamos, na verdade, de 37 também administrativos para 41. Os estágios nossos saltaram de mais ou menos na faixa dos, se não me engano, dos 30 para mais de 60, acho que era um pouquinho menos, na verdade. As ações de extensões aumentaram, ações de grupos de pesquisa foram atrás e começaram a ter novos grupos. E a questão mais importante é o seguinte, se não ficou claro no meu outro debate, obviamente, não foi o Edgar e não foi as pessoas que estão na gestão das coordenações que fizeram todas essas ações. E aí então a questão, por que então falar isso com tanto orgulho como a questão de gestão? É uma questão de como eu vejo o papel da direção e da gestão. O que nós devemos fazer aqui como diretora? O que a gente deve fazer como gestão? No final das contas é o quê? Entender o que todo mundo anseia, agregar isso, na verdade, com a necessidade do campus e a missão, e de certa forma viabilizar. O número de ações que a gente conseguiu fazer no último ano indica para mim que a gente está no caminho certo. A gente conseguiu atender toda a comunidade, aumentando o leque de oportunidades, e assim a gente ofertou muito mais no campus, tá certo? E a melhoria foi em todas as áreas. Algumas coisas não estão dando certo? Gente, desculpa, é um ano, tá? Vocês podem ver pelos números que a gente fez bastante, mas obviamente nenhuma gestão é perfeita. Algumas áreas ainda não foram bem atendidas, e até eu espero durante esse debate a gente poder abordar alguma dessas questões, mas o fato é que eu acredito que o caminho está sendo feito de forma correta, nós estamos evoluindo, existe uma filosofia por trás, foi apresentado para a comunidade um plano de gestão, inclusive que vocês podem ler e depois podem me cobrar à vontade, e que, obviamente, são linhas e diretrizes do que a gente entende para os próximos 4 anos. 4 anos, na verdade, que vão ser difíceis, tá? Provavelmente no mínimo 2. Então, eu fui muito honesto quando entrei nas salas dos alunos, principalmente quando eu falo com os servidores. Não é uma questão, na verdade, de prometer várias coisas para vocês. É um ajuste, na verdade, de realidade, e mesmo nesse cenário, a gente entende que é possível fazer mais. A gente entende que é possível crescer. O plano que está sendo proposto para vocês apresentado é visando esse cenário e mostrando que é possível, na verdade, ter propostas que a gente continua navegando, na verdade, as intempéries que a gente está vendo. Nesse sentido, eu acho que, bem ou mal, as oportunidades que eu tive no campus, coordenador de TI, gerente educacional, tempo como tempo e direção, na verdade, ajuda a entender o todo e fica mais fácil de entender as demandas, por isso que a gente tem um processo ou um projeto, na verdade, bem, digamos assim, definido, bem apresentado o que a gente gostaria, que a gente entende que tem deficiências. E, de novo, considerando o sucesso e o aumento das ações que a gente teve, é óbvio que as pessoas que estiveram dispostas a participar desse projeto seguiram. E com isso as áreas cresceram, os cursos cresceram, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Tudo bem? Então a gente fala mais e a gente espera tocar mais alguns outros assuntos. Obrigado. Eu agora passo a palavra para o candidato de Wilson. 5 minutos, por favor. Boa noite a todos. Inicialmente eu quero me apresentar enquanto o que me coloca aqui na posição para concorrer a essa vaga. Já falei em algumas salas, em 2 eu não consegui passar ainda, farei na sexta-feira, as demais eu já passei. Com os servidores do campus também procurarei atingir todos até antes da data da eleição. A minha formação ela se divide em 2 momentos, um momento enquanto eu estava no corporativo, onde eu faço faculdade de Ciências Contábeis, especialização em Gestão de Pessoas e MBA em Administração. Exerci todos os cargos na rede corporativa, no setor privado, aí decido vir para a educação e faço mestrado, doutorado, formação pedagógica no próprio instituto e também administração. Então isso me habilitou a inscrever e a concorrer. Aí em relação na educação,
eu começo a trabalhar na Universidade Metodista de São Paulo, onde eu trabalho de 2006 a 2013, eu saio para pedir dedicação exclusiva aqui. Lá no ano de 2006 eu entro como docente de educação à distância e presencial, e a partir do segundo ano lá eu começo a fazer assumo o cargo de coordenação nas duas modalidades e participando das várias câmaras que tem lá, que é uma estrutura um pouco diferente daqui, mas em todos os níveis que se tinha lá. Aí no Instituto eu inicio no campo de Suzano, onde professor da área de gestão e negócio, lá tem a área de gestão e negócio, tem vários professores. Entro no primeiro momento apenas como professor, onde comecei com um número de aulas bastante elevado, porque o campus era pequeno, normal, todos os campi enfrentaram essa dificuldade no começo. Aí depois as coisas vão melhorando um pouco, com a chamada dos novos servidores autorizados pela reitoria. Aí chego ao cargo de coordenação, depois substituo o gerente educacional e substituo o diretor no período de férias. Aí depois eu consigo uma transferência para cá, porque eu sou de Limeira, então isso facilita e eu prezo muito e gosto muito de estar próximo da minha família. Então isso que me trouxe para Hortolândia, eu consegui uma vaga aqui e graças a Deus estou aqui, as coisas ficam mais fáceis. Em relação ao plano que eu apresento, é um plano que está sendo construído pelo coletivo. Começa esse plano no ano passado, esse plano ele segue sendo construído e será assim até o dia 25. Então a minha proposta, via esse plano, é dela ser inclusiva de tudo aquilo que nos chegar. Porque o plano está sendo construído, são todas as sugestões de alunos, de servidores e de todas as pessoas que apresentaram alguma coisa. Porque a gente está no espaço público, numa escola pública, e construindo esse plano de maneira bem democrática, fica um plano aqui para ser executado no curto, médio e longo prazo. A gente tem que ter pés no chão para esse modelo que eu apresento, que nem tudo que me chegar será conseguido executar em 4 anos, mas aí a gente tem que sentar e conversar e avaliar o que é a prioridade, o que pode ser feito no curto, no médio e no longo prazo, mas pensarmos a escola para daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu vejo essa escola aqui uma escola completa, eu vejo essa escola aqui com todos os níveis de educação, eu vejo essa escola aqui com uma creche para filho de servidores e para filho de alunos, mas eu sei, tenho pé no chão, que isso não acontecerá em 4 anos, mas coloco isso no plano, porque está me chegando da comunidade. Então, que tenha muita clareza que o plano está sendo construído com todos. Então, tudo que está no plano é porque chegou de alguém, chegou de um aluno, chegou de um professor, chegou de um administrativo, alguém me mandou isso, que é um cidadão de Hortolândia, tá? Então, são coisas que estão me chegando e eu estou construindo. E aí, se eu estou fazendo isso dessa forma, eu dispensei, inclusive, a composição da banca de apoio aqui durante o debate, porque se é um plano que está sendo construído pelo coletivo, eu me sinto com todos que estão aqui que apoia esse modelo de gestão. E eu sigo, o primeiro passo desse modelo é a comunidade escolhendo o diretor. Se escolhe esse modelo, está me escolhendo para estar à frente. Depois, no segundo momento, eu continuo escolhendo, a comunidade continua escolhendo os demais cargos para esse modelo de gestão. Então, a comunidade, todos que estão vinculados ao gerente educacional, poderá manifestar-se para estar à frente para ajudar a executar esse plano. E entre os que se apresentarem, a própria comunidade vai escolher, por voto, por uma comissão que vai ser composta por representantes de todas as áreas, quem ela quer que esteja à frente. E isso a gente segue para todos os demais níveis da instituição. Então, é um plano realmente amplo, ele é democrático nesse aspecto, então, e eu não tenho receio algum de trabalhar com pessoa alguma, porque se as pessoas se manifestam para executar esse plano, então eles estão de acordo com ele. Então não temos de serem felizes trabalhando com qualquer pessoa. E eu acredito bastante no ser humano, eu acredito que a gente faz sempre o nosso melhor, cada um atua na sua área da maneira que lhe tem formação e da maneira que ela consegue crescer. Então, depois eu continuo falando dentro do possível. Obrigado. Obrigada. Bem, vamos iniciar então o segundo bloco, tá? Esse bloco aqui os candidatos vão fazer perguntas entre eles. Cada candidato vai fazer 2 perguntas para o outro concorrente, tá? E aí ele vai ter 2 minutos para responder. O candidato que for fazer a pergunta tem 1 minuto para fazer a pergunta, tá? Então, pela ordem do sorteio, o candidato que vai começar perguntando é o Rovilson. Eu coloco nesse modelo a composição da equipe partindo do coletivo. Então, todos podem se manifestar e todos poderão exercer.
Eu gostaria de saber do professor Edgar como será composta a sua equipe de trabalho. Bom, a questão da composição eu acho que já é muito clara, porque é a mesma postura que eu tive no ano passado. Primeiro a gente vai analisar exatamente que cargos que não estão sendo eleitos de forma democrática. Primeira coisa, toda representação estudantil que a gente incentivou, pelo diretório, já é por eleição direta pelos pares. Os coordenadores de curso já são feitos eleição pelos seus pares. No administrativo, eles podem confirmar para vocês, já é feita toda uma consulta, inclusive alguns fazem o disso porque querem, alguns na verdade não têm coordenadores porque querem, e exatamente não existe nenhum tipo de, acho que atrito de alguma área desse setor, considerar que não está sendo feita ali, digamos assim, atendendo a necessidade do seu setor. Isso vocês podem perguntar para eles mesmos, não precisam só confiar em mim. Em relação às outras que eu acho que não deve ser feita uma eleição, ou não deve ter sido feita uma questão de uma escolha, pelo primeiro motivo. O coordenador de extensão, ele trabalha com todo mundo, vai ser os alunos, os docentes, todo mundo vai votar. Primeira coisa que eu queria que vocês imaginassem uma forma de organização. Vocês consideram, na verdade, que eu não estou me propondo a fazer o que todo mundo quer. Na hora que eu pego e abro, na verdade, pego o cliente de todo mundo, isso a gente já faz, a gente já escuta todo mundo. A questão de apresentar isso como proposta, eu acho que não é viável. Por quê? Nós devemos ter no norte, nós devemos ter, na verdade, o que a gente quer conseguir. Essas coisas que foram sugeridas têm mais a ver com questões pontuais. Como que se agrega, na verdade, com um plano de desenvolvimento institucional ou um plano diretor que eu defendo que a gente deve ter. Nesse sentido, vai ter princípios de coisas que a gente defende, coisas que a gente acredita como gestão, que eu estou apresentando para vocês. E na hora que vocês me elegem, ou elegem o professor Wilson, na verdade, essa linha que tem que ser seguida. Vocês concordam comigo? Então, para e pensa. Tem posições importantíssimas de estratégia, que são diretor de junta administrativo e educacional, por exemplo, que vão ser os meus braços direito e esquerdo. Concorda que eles têm comungado a mesma ideia que eu tenho? Que eu tenho que considerar que eles têm a mesma capacidade no sentido de acreditar no que estou propondo? Porque eu tenho uma visão muito simples, principalmente no serviço público. Não existe questão de chefia, existe uma questão de liderança. Para as pessoas seguirem alguém, você tem que acreditar que aquilo é importante, você acredita que isso vai funcionar, para você dar aquela milha a mais. Tudo que a gente conquistou no campus até agora é porque isso foi feito por pessoas que acreditavam. Então eu acho importante que esses cargos também sejam desse jeito. E ainda assim, estamos sendo democráticos, estamos sendo participativos, todas essas áreas participam de todas as decisões, existe uma representatividade. Se tem algum problema, nós podemos tentar consertar. Obrigado. Agora, réplica 1 minuto. Para mim, a minha concepção de democrático, participativo e humanizado é quando eu abro a possibilidade para todos. E quando eu abro a possibilidade para todos é porque eu acredito em todas as pessoas. E eu acredito também que as pessoas escolherão aquela pessoa que será a mais adequada naquele momento, porque frente à manifestação de quem pode, é a comunidade que vai escolher. Então, se a comunidade escolheu, para esse modelo eu estou satisfeito. E eu tenho certeza que toda pessoa que se manifestar interesse está de acordo com esse modelo que eu estou colocando e vai fazer um excelente trabalho. Então, qualquer uma das pessoas que se apresentar e for eleita, para mim satisfaz, para mim atende. Porque a democracia, a participação e o humanizado, eu considero dessa forma, quando eu abro para todos, por ser um espaço público e todos terem as mesmas possibilidades. Isso. Réplica 1 minuto também. Bom, gente, de novo reforço. Primeiro, desculpa, satisfatório não me basta. Quero que a gente sempre almeje o máximo que a gente pode fazer. E nesse sentido, eu quero pessoas que realmente acreditem. É uma questão, você não quer realmente ser chefe. Não existe muita questão de chefia, ainda mais uma questão democrática participativa dessa. Eu preciso de pessoas que acreditem.
Imagine uma situação que vocês peguem e elejam, na verdade, uma pessoa que é totalmente contrária com a visão que eu tenho, ao qual vocês já me elegeram. Eu vou ter que pegar e ser satisfatório, ficar com uma pessoa que não acredita naquele modelo, provavelmente não vai trabalhar com tanta vontade porque ela não acredita naquilo. Por que, na verdade, então, é aberto a todos? Do mesmo jeito que eu sempre tive chance de apresentar os trabalhos, aí a gente vai sendo convidado, as pessoas têm um tempo de apresentar, mostrar os resultados e a comunidade vai respeitar isso. Ninguém questiona esse tipo de coisa. Obrigado. Bem, então vamos passar agora para a segunda pergunta. O candidato Edgar fará a pergunta para o candidato Convilso. 1 minuto para fazer a pergunta, e depois do Luiz será 3 minutos para responder. Professor, durante a minha entrada na sala de aula, um fato que sempre foi muito recorrente, inclusive com alguns servidores, foi a questão, na verdade, de como que o orçamento no campus é dividido. Eu queria saber o que o senhor acha a respeito desse assunto e o que você faria diferente, então, se ele não está sendo adequado. Bem, professor Edgar, em relação a como o orçamento está sendo gasto, eu acho que a pessoa adequada para falar dividido é o professor. Eu não vou falar sobre esse assunto porque eu posso incorrer em algum erro e eu não quero cometer essa falha. Então, na sua réplica, você pode explicar como ele é feito. O que eu penso, como fazer em relação ao orçamento, é apresentar para a comunidade o que eu tenho de orçamento, sei lá, um exemplo, tenho R$200 mil. O que pode ser feito com R$200 mil? Quais são as prioridades que nós temos? Energia elétrica na sala de aula, alimentação para os alunos do integrado. Quais são as prioridades? A gente classifica essas prioridades, classifica tudo que se tem e executa de acordo com o que pudermos. Então, é essa maneira que eu vejo a divisão do orçamento aqui do campus. E isso acontecendo em momentos adequados. Nós teremos, eu proponho na minha proposta, uma assembleia de início de semestre, uma assembleia no final de semestre e assembleias extraordinárias se o assunto for grande o suficiente para pararmos todos. Do contrário, as pessoas que foram eleitas pelos pares já poderão tomar a decisão, onde teremos uma reunião mensal com todos os coordenadores, todos os diretores adjuntos, que é o antigo gerente, para socializarmos, apresentar resultados e representantes de sala também, e de Grêmio e tudo mais. E também um adendo, o representante, o coordenador de curso e do Grêmio, eles já são escolhidos pelos pares porque é a legislação assim o pede. Então isso acontece já desde que eu entrei no Instituto Federal. Então isso, é desse exemplo que eu também parto e chego nesse modelo totalmente aberto e democrático para que todos possam participar. E essa questão do orçamento, a gente entra no outro dificultador, que nós teremos cortes, isso é fato, foi divulgado aqui no Instituto, foi público. Então, a hora que isso aparecer, vamos sentar juntos com a comunidade, o que temos, o que podemos. E o que não podemos, onde nós vamos buscar? Vamos buscar onde nós pudermos, com os braços e pernas de todos aqueles que puderem fazê-lo. E o apoio a esse modelo de gestão, qualquer pessoa que manifestar intenção a uma função nesse modelo, é porque já apoia esse modelo. Então, por isso que eu não temo, se uma pessoa que não apoia esse modelo candidatar-se à vaga, a comunidade está acompanhando. Então, quem vai votar é a comunidade. Então, quem vai se colocar frente para defender o porquê quer são membros da comunidade. Então, por isso que eu não temo quem estará. Então, eu estou seguro que as pessoas que se manifestarem é porque apoiam esse modelo e vai dar o seu melhor para que funcione e para que a gente junto consiga dar sequência aos trabalhos e continue crescendo e cresça bastante o Instituto Federal. Obrigada. Então, 1 minuto para a réplica. Bom, já que o professor não contribuiu com essa parte do orçamento, para ficar claro que eu vi como a questão já é democrática e participativa. O orçamento, quando chega, não vou fazer assembleia para a luz, para a água que tem que pagar. O que acontece? Chega, na verdade, o quê? O orçamento para nós chamamos todas as coordenações, inclusive os coordenadores que foram eleitos pelos seus pares, com um tempo hábil é passado, na verdade,
para eles levantarem quais são as demandas que eles podem levantar, passar junto com os outras pessoas, e com isso, na verdade, a gente pode dividir todo esse dinheiro. A questão toda é essa: os coordenadores de cursos sentam, os coordenadores de área, todo mundo passa as demandas e é feito de uma forma totalmente comunitária. Você tem uma discussão. E essas pessoas já foram eleitas pela comunidade. O que a comunidade precisa, na verdade, no fundo, é passar as prioridades. É o que a gente faz em alguns momentos específicos. Nem, por exemplo, a gente fez no TAC da Manhã de Maré. Obrigado. Agora, eu vi isso um minuto para a Treva. Bem, quando eu coloco de apresentar o valor que se tem e como ele será gasto, isso eu chamo, para esse modelo, eu preciso ter todas as possibilidades do máximo de transparência. Então, nesse modelo que vem com todos, o que se faz é nessas reuniões que eu vou e coloco. Então, eu acho importante, sim, falar de tudo que se tem, onde se tem que gastar, da energia elétrica, da alimentação, do terceirizado, todos os gastos que nós temos, eu acho que deve ser apresentado, sim. E essa apresentação, eu penso, não será feita por mim. Vem aqui o gerente administrativo, o diretor adjunto, administrativo, e apresenta isso para a comunidade. Com essas pessoas que eu falei, as representações que foram escolhidas, os representantes de sala e tudo mais. E a comunidade, juntamente, vai e faz essa classificação. É claro que isso não vai acontecer mês a mês. Isso é no início do semestre, pensando em planejamento. Tá? Então, é nesse aspecto que eu coloco. Vamos para a terceira pergunta. Tá? O candidato Rovilso fará a pergunta do candidato Edgar. 1 minuto para fazer a pergunta. Nós estamos falando aqui bastante da parte administrativa, que é super importante. São pontos que nos chegam, são projetos institucionais, são projetos locais, mas são projetos que quem está à frente do Instituto tem que tocar indiscutivelmente de qualquer forma. Agora, eu queria saber do professor Edgar, em relação ao processo de ensino-aprendizagem, sala de aula, quais são as dificuldades que a gente está tendo aqui no campus hoje, quais as estratégias pedagógicas, quais os modelos que o professor acha que poderíamos usar, como poderíamos avançar com o núcleo comum nessa questão para a gente continuar crescendo enquanto instituição, e se tem algum ponto que o professor acha que deve ser mais atentado para a gente ter bons alunos formados. Bom, gente, se vocês puderem ver, na verdade, no nosso plano, é bem claro, na verdade, a abordagem pedagógica que a gente tem de como que a gente quer formar as pessoas. Uma coisa que eu acho que é muito interessante é aquela abordagem de Deleuze, que é de micro-revoluções. Qual que é a ideia? Cada um de nós aqui somos diferentes. O leque de oportunidades que a gente apresenta para vocês é uma filosofia que nós temos que, como todos são diferentes, é necessário abrir o máximo de oportunidades para todos nós. Então, a questão de você fazer micro-revoluções é o quê? Procurar, na verdade, possibilitar que as pessoas façam seus projetos de avançar e nos pequenos espaços possam ter avanço. Que no todo, na verdade, isso faça a gente crescer. Não é necessariamente o quê? Que eu vou ter que aplicar o mesmo modelo para todo mundo. Então, na hora que a gente chega à questão de núcleo comum, que está sendo necessário, o que acontece? Sendo bem sincero, é o primeiro ano, os professores chegaram agora, o próprio pessoal do técnico sofre, os administrativos, na verdade, têm toda uma curva de aprendizagem, e esses aí são os partos do primeiro ano. A questão que existe muito óbvia aqui para todos nós é o quê? Temos que trabalhar melhor na integração entre a área técnica e integrada. Isso passa por uma longa e necessária discussão de PPCs, de forma que nós fazemos nossas reuniões, os nossos coordenadores, na verdade, participar de uma forma de trazer um feedback melhor dos alunos. Vários alunos em sala de aula falaram de questões para mim que, obviamente, eram questões pedagógicas, seja de trato, seja, na verdade, mais parte prática. Isso aí a gente sente, então, que está tendo um certo descompasso em termos de informação. A gente entende que todo esse tipo de interação é mais proveitoso desde que tenha. Inclusive, uma das sugestões que a gente já acha óbvio é o quê? Trazer os alunos para as próprias coordenações de área, de curso. Isso aí já estaria para trazer a própria questão, na verdade, de como que isso está sendo feito, por que está sendo trabalhado ou o que não está dando certo.
Hoje em dia a gente entende que realmente para o próximo dos anos precisa ter realmente um apoio pedagógico muito mais forte para os professores, é necessário uma interação maior da comunidade e, obviamente, escutar os alunos. No final das contas, vários de vocês vão lembrar que falaram para mim, teve sala de aula que eu passei 10, 15 minutos, não falei da minha apresentação, não falei do meu projeto, eu fiquei discutindo questões de ensino, de disciplinas que estavam acontecendo coisas. Isso é um sinal claro que a demanda dos alunos passa por outro processo. Isso é um sinal de alerta que esse tipo de modelo que eu entendi, canais, tem que ser trabalhado. Inclusive na forma. Uma das propostas que a gente tem é que a CPA não seja só do superior, para ser estendido para todo o campus. Por quê? Seria mais uma forma dos alunos poderem se manifestar. A questão que a gente valoriza o Grêmio, quer que o diretório seja mais forte, por quê? Para que traga essa demanda, sem ter a necessidade de ficar criando nenhum outro tipo de mecanismo, que já é democrático, já é participativo. Obrigado. 1 minuto para a réplica. Em relação a esse processo, o que eu considero que é um bom termo, a gente precisa oferecer para esses nossos alunos, para as pessoas que estamos formando, quer seja de médio, superior, é uma formação mais humanística. Nós estamos sedentos disso quando a gente sai e começa a interagir com as pessoas aí fora. A gente sai e vê uma pessoa atravessando uma rua fora de uma faixa, a gente vê uma criança fazendo uma ação não condizente com o que ela deveria fazer. É claro que tudo isso tem uma série de outros fatores que influem. A questão da base familiar, a questão do que os pais podem acompanhar. Então nós temos que contribuir aqui na escola com essa formação, porque isso está faltando nos brasileiros. Eu posso falar porque eu tenho sobrinho, tenho crianças por perto, tenho jovens, tenho adolescentes, a gente sabe disso. Então, também nós tivemos aqui a Semana de Direitos Humanos. Eu assisti a algumas palestras, eu achei excelente, porque a gente está contribuindo para isso. Então, quando a gente tem essas questões que desperta no aluno, isso é muito importante. 1 minuto para a tréplica. Bom, gente, eu não tenho a menor dúvida que essa formação mais humanística, até pela questão do nosso corpo docente, as ações que foram feitas, já está sendo feita. A minha preocupação, na verdade, é uma coisa mais pontual. A complementar isso aí com coisas que também são necessárias para vocês. A parte humanística, obviamente, é importante sendo formada, mas as outras formações, as outras captações que vocês são necessárias para algum trabalho lá fora e sobreviver, é o que a gente tem focado também. Isso aí é um foco, é um princípio nosso. A questão, na verdade, é a gente trazer fórum de empregabilidade, além da Semana de Direitos Humanos, a questão de você fazer parcerias com as empresas, buscar, na verdade, feedback de por que nossos alunos estariam tendo problemas, na verdade, em conseguir passar nessa dinâmica de grupo, faz parte também. Então, a questão humanística, eu acho que com todas as ações que nós estamos fazendo, os professores que nós temos, isso está sendo trabalhado, a oportunidade está sendo dada. O que tem que ser melhorado, na verdade, é o que? A questão de como que nossos alunos estão saindo lá fora. Eu já falei antes, isso é muito importante para mim. Bem, vamos para a última pergunta desse bloco. O candidato de Gai vai fazer a pergunta ao candidato Paul Wilson. 1 minuto para a pergunta. Professor, na sua visão, exatamente qual que é o papel da gestão no desenvolvimento e no crescimento do campus, mais especificamente do diretor nesse caso? No caso, obviamente, comparando, o senhor não pode falar, o que a gente poderia fazer melhor? Eu não posso lhe falar, professor, como você poderia fazer melhor, porque o seu modelo de gestão é diferente do que eu apresento. O que eu posso falar é como o modelo de gestão, como o que eu apresento, poderá fazer. Então, esse modelo de gestão que eu apresento, ele pode fazer porque ele parte aí de uma concepção, de uma construção coletiva para o coletivo. Ele parte de uma construção de que é algo sendo construído para o curto, médio e longo prazo. Ele parte de um ponto de vista também que tudo que chegar deve ser acolhido. Ele parte de um ponto de vista que eu nunca vou segregar um colega porque ele cometeu um deslize. Eu sim vou ter que acolhê-lo e ajudar a fazer medidas corretivas para que ele siga, se por acaso ele estiver cometendo algo erro ou fazendo algo errado. Então, esse modelo de gestão que eu pauto aqui
É um modelo de gestão de acreditar nas pessoas, de confiar no ser humano, de fazer as coisas com amor, de fazer as coisas com o máximo de carinho que nós pudermos, aquilo que nós fazemos. É um modelo de gestão que eu respeito a pessoa que gosta do ensino, que gosta da pesquisa ou que gosta da educação. É um modelo de gestão que não vai criticar o professor porque ele gosta de dar aula. Se ele gosta de dar aula e faz isso bem, deixe ele dar as aulas. Se ele gosta de extensão, que ele trabalhe na extensão. É um modelo de gestão que não vai taxar A, B ou C. Ele é inclusivo. Então, é esse modelo de gestão, esse modelo de direção que eu acredito. Então, é em cima desse que eu estou aqui defendendo essa situação. E outro ponto, junto com isso, vem situações externas. Pode vir demandas, aspectos que tem N situações, a carga horária do docente. Então, nesses pontos, vamos sentar, vamos discutir. É algo extremamente relevante, é algo extremamente importante. Sei lá, quantas horas de aula vamos dar, sabe? São coisas grandes que daí no coletivo a gente decide e, enquanto diretor, defender isso que foi acordado aqui. É claro que eu tenho a compreensão de que se a comunidade escolheu, ela está otorgando a mim o direito e a possibilidade de fazer as escolhas, responder por todos. E se isso ocorrer, farei pautado pela lógica, pela ética, pelo valor. E repetindo, então, quando eu tenho essas questões vinculadas a pessoas, então tenho que tratar todos dessa forma. Tá, então, é isso que eu farei, professor Edgar, se tiver possibilidade de executar esse modelo de gestão estando à frente do Instituto. E também é sabido que o Instituto ele tem um representante. Então, se essa proposta for escolhida e eu estiver à frente, eu vou a algum lugar representando o Instituto. Eu não sou o Instituto. Amanhã ou depois poderá ir outra pessoa. E essa rotatividade, ela é saudável, chega novas ideias, acrescenta-se pontos que uma pessoa de repente não pôde fazer, sendo que todos poderão voltar, né? Nesse é o ciclo. Candidato Edgar, 1 minuto para a réplica. Desculpa, professor, acho que você acabou não respondendo a minha pergunta, mas a relação do crescimento do campus, como você poderia contribuir. Na minha visão, é aquela questão de que o gestor deve viabilizar. Mais do que nunca, uma coisa que eu já percebi desde que eu entrei em 2011, foi um choque do serviço público, cada cargo de gestão que você pega de coração, você tem que ser menos chefe e mais líder. Por quê? Chefe você manda, chefe você pune, chefe você compra uma coisa. No serviço público, isso aí tem uma questão de imparcialidade, não é possível. Então é necessário que você seja líder. As pessoas tenham que acreditar no seu projeto para seguir em frente. E outra coisa, professor, eu não vejo nada que o senhor levantou que gostaria de ter no seu modelo que a gente não faz hoje, que não seja democrático, que não tenha abertura. O número de pessoas que puderam fazer seus projetos prova, na verdade, sinceramente, com fatos, que a gente já faz isso. 1 minuto para a réplica. Eu entendi a sua pergunta assim, professor Edgar. É que o seu ponto de vista para o assunto é diferente do meu. O meu é no nosso, é nós construindo. Se a proposta que eu estou apresentando for a vencedora, prova-se que eu sou um líder. As pessoas estão indo atrás de algo que eu estou frente à comunidade, estou aqui defendendo. Isso foi construído com todos. Mas a escolha de fazer uma inscrição para concorrer à vaga de diretor-geral, essa foi minha. Foi com a minha mão que eu preenchi os formulários, foi com as minhas pernas que eu caminhei até o RH e fiz a inscrição. Então, eu dei esse passo. Eu tive a contribuição de todos, mas esse passo foi dado por mim. Então, se essa proposta vencer, é porque eu sou um líder sim, porque eu estou à frente de um projeto que eu estou defendendo por todos e para todos, e estou construindo como coletivo. Então, é isso que eu vejo. Então, do meu ponto de vista, é essa a resposta que eu posso ter. Bem, dessa modo a gente encerra o segundo bloco, tá? Agora nós teremos um intervalo de 10 minutos e depois retornaremos para o início do terceiro bloco.